eu queria falar dessa coisa econômica, porque o Trump parece estar muito próximo do Putin, e tem essa relação do Putin, que é um dos principais protagonistas do BRICS, e essa união muito aparente do Trump com o Putin, você acha que isso não pode prejudicar economicamente os BRICS? Pode ser que a Rússia momentaneamente tire um pouco o pé, né? A gente estava vendo uma Rússia investindo muito nos BRICS, principalmente nesse contexto de conflito, de um certo isolamento em relação aos países ocidentais. Então, a Rússia ela encontrou nos BRICS os aliados que faltavam. Agora, eu não acho que isso seja realmente uma mudança de paradigma, né? Não acho que a Rússia vai abandonar o projeto dos BRICS para comprar uma ideia de uma aliança com os Estados Unidos. Por tudo isso que a gente falou, né? Não tem essa confiança, não tem essa mesma previsão. E com os BRICS, a Rússia tem uma relação que é uma relação muito privilegiada, né? A Rússia é um dos fundadores dos BRICS e é uma das economias mais importantes ali do bloco, né? Junto com a China. Então, ela assume uma posição de liderança do bloco. Com os Estados Unidos já é uma relação de igualdade, e numa igualdade que não é muito bem acertada, né? Desde o final da Guerra Fria, eles ficam sempre ali. Os Estados Unidos se acham superiores, a Rússia se acha superior, e eles não conseguem realmente conversar na mesma tonalidade. Então, me parece assim que o projeto dos BRICS e o que os russos estão hoje chamando de maioria global, né, de olhar para essa maioria global, que são os países do terceiro mundo, basicamente, é muito mais interessante para a política externa russa, que, de novo, tem um horizonte temporal diferente do horizonte temporal americano, que é de 4 em 4 anos, né? Embora a gente, enfim, comece cada vez mais a prever uma Rússia pós-Putin, porque ele também está ficando velho, uma hora ele vai sair, é muito mais provável uma continuidade do que uma quebra, como no caso dos Estados Unidos, né? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Mas, Giovana, por exemplo, era Putin que liderava... você vai saber, posso estar falando besteira, você vai saber melhor que eu. Mas eu enxergava a Rússia liderando, por exemplo, a pauta da desdolarização. Hoje já não se fala mais nisso, né? Não se fala mais nisso, porque também é interessante para os russos, nesse momento, jogar no meio termo, né? Eles precisam de um bom acordo, porque, assim, depois de 3 anos de conflito, continuar não é mais uma questão muito favorável para os russos. Eles já conquistaram 20% do território ucraniano, as zonas mais relevantes para os russos, lá daquele discurso étnico, histórico que o Putin faz sempre, ele já tem controle, e assim, até quando a economia russa consegue se sustentar sendo uma economia de guerra? A gente tem essa questão, né? Hoje ela se sustenta, mas não é muito tempo. Então, é bastante vantajoso fazer um acordo de cessar-fogo que tenha uma participação norte-americana. Agora, eu acho que, de novo, depois que isso acontecer, volta uma Rússia muito mais assertiva na sua política externa. E aí volta uma questão de liderar os BRICS, pensar em uma outra ordem global, pensando naquela ordem de grandes potências, né? Se a gente tem 3 grandes potências, a gente tem 3 projetos diferentes.